Glória seja dada ao nome de Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Quero deixar uma palavra ao seu coração que se encontra aqui no capítulo 24 do livro de Lucas e no versículo 44. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus por essa palavra. Aqui essa palavra foi quando Jesus ressuscitou e ele apareceu ali para os seus discípulos que estavam ali em casa reunidos. Eles ficaram muito assustados quando Jesus se apresentou no meio deles, estando tudo fechado. E ali Jesus comeu na presença deles, mostrou para eles as mãos, os pés furados, o lado que foi traspassado. E ali Jesus foi conversando com eles e disse: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então tudo o que de Jesus estava escrito foi cumprido. Ele veio e todas as coisas que os profetas falaram, tudo se cumpriu. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então ali Jesus esclareceu para os discípulos todas as Escrituras, tudo que dele falava. E disse-lhe: assim está escrito, e assim que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Que Deus maravilhoso, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, ele não ficou ali naquela tumba. A tumba está vazia, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então ali Jesus instruiu que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém e todas as nações. Então ali começou aquele evangelho do reino. Começou a ser pregado o arrependimento, a remissão dos pecados. Assim é no dia de hoje. Jesus nos chama para o arrependimento e para a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? O perdão dos pecados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser transformados, perdoados. Basta a gente querer. Quem quiser Jesus, quiser ser salvo, querer o evangelho de Cristo, obedecer o evangelho de Cristo, obedecer a palavra de Deus, é necessário arrependimento, porque o perdão dos pecados Jesus dá, porque aquele sangue que foi derramado ali na cruz foi em prol do perdão dos nossos pecados. Então começou ali a pregar o evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós hoje estamos nos confins da terra. Essa palavra chegou, a Bíblia fala que esse evangelho chegaria nos confins da terra. Então todos os lugares o evangelho tem chegado. Então lugares que a gente achava que nunca chegaria. E de alguma forma, de alguma maneira ou de outra, o evangelho chega. Então Jesus está aí, nos mandando também hoje pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Porque Ele tem esse perdão para nos dar. Basta nós arrependermos, nós precisamos arrepender, porque Jesus não esforça, ele diz que não é por força nem por violência, é de livre e espontânea vontade. Então nós precisamos nos arrepender de coração, nos arrepender, deixar de lado toda transgressão, todo pecado, e no mais os nossos pecados estão remidos em Jesus. E dessas coisas sois vós testemunhas.
Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ali, os discípulos ficaram aguardando essa promessa. E no dia de Pentecostes, veio sobre eles essa promessa. Deus mandou o seu Espírito e ali eles foram batizados com línguas de fogo. E foi uma maravilha. E ali acendeu a chama do Evangelho naqueles discípulos e eles não pararam, anunciaram ali a palavra do Senhor. E assim é nos nossos dias. O Espírito Santo está aí querendo nos revestir do seu poder, nos revestir do alto. Ele está pronto para nos revestir do alto dessa promessa. Essa promessa ainda está de pé. Às vezes a gente fica pensando, essa promessa foi para os discípulos lá. Não, essa promessa é para nós também. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Hoje nós temos que ficar onde? Na presença de Deus. Ficai, porém, na presença de Deus, até que do alto Ele te reveste do poder. Cada dia mais a gente vai consertando, a gente vai melhorando, a gente vai renunciando ao pecado, às práticas pecaminosas, aquilo que não agrada a Deus. E do alto Ele nos reveste com o seu poder. Que nós possamos buscar esse arrependimento cada dia mais nos arrepender. Quando a gente fizer coisas que não agradam a Deus, a gente pôr a mão na consciência e falar, meu Deus, me ajuda, eu preciso me arrepender, eu preciso da tua misericórdia, que a tua misericórdia me alcance, Senhor. Então, nós precisamos nos arrepender, porque o Senhor está aí. O Espírito Santo está aí para perdoar os nossos pecados e nós precisamos buscar o quanto antes, não deixar para amanhã. O tempo se chama hoje. A palavra fala, se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, o tempo oportuno para nós se chama hoje. É nesse momento que nós possamos entregar nossa vida para Jesus, aceitar Jesus como nosso Salvador, andar na presença dEle, nos arrependendo todos os dias dos nossos pecados, não achar que está tudo bem. Eu estou bem assim, estou servindo a Deus, não. Vamos examinar a palavra, porque contém nela a vida eterna. Ela nos conduz para um caminho de salvação. Vamos ficar atentos, olhos abertos para poder compreender as coisas, compreender o engano do maligno, porque o maligno está aí, de toda forma, enganando para a gente poder ficar aí dormindo, a gente ficar aí achando que está tudo bem e estamos distanciados da presença de Deus. Então que cada dia mais nós possamos nos arrepender de nossos pecados, das nossas falhas. Hoje tem muitas pessoas que não sabem nem o que é pecado mais, porque tudo ficou tão comum, tá tudo tão comum que, será que isso é pecado? Então nós precisamos ler a palavra, buscar, porque nela tem tudo. Nela nos ensina tudo, o que é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Nós precisamos renunciar ao mundo, renunciar toda falha, toda iniquidade, toda impureza, adultério, prostituição, vício, todo apetite desordenado, é tanta coisa que a palavra nos ensina, e se livrar cada dia e nos arrepender de todas essas coisas. Nós precisamos nos arrepender, porque Jesus já remiu os nossos pecados ali na cruz. Glória ao nome do Senhor Jesus. E que nós possamos cada dia estar esperando essa promessa, que do alto sejamos revestidos de poder. Nós precisamos estar cada dia mais purificando, santificando, limpando, porque Jesus não vem de qualquer forma. O Espírito dele não habita no meio da impureza. Então, nós precisamos de limpar, para que o Espírito Santo possa achar morada em nossos corações. Jesus entra nos nossos corações através da obediência, do arrependimento. Se nunca houver em nós arrependimento, nunca houver em nós o desejo de consertar, nunca o Espírito Santo vai entrar nos nossos corações, vai vir sobre nós. Nós não podemos ser revestidos de poder se não tiver em nós o arrependimento. Então, que possamos buscar o arrependimento cada dia, servir a Jesus com felicidade, com alegria, com fervor, com ânimo, buscando esse Deus maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe, medita na palavra de Deus, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus, que Jesus vai revestir a sua vida de poder e vai te dar força para renunciar ao pecado, vai te dar força para renunciar aquilo que não agrada a Ele. Então, tudo aquilo que for desagradável, vai tirando, vai limpando,
porque a palavra diz que aquele que permanece no pecado não é filho de Deus, mas sim do maligno. Que nós possamos cada dia mais procurar ser filhos de Deus, porque aquele que permanece não quer agradar a Deus, permanece nos seus pecados não quer agradar a Deus. Então tem que ter arrependimento, porque Jesus já nos comprou ali com um bom preço na cruz e por preço de sangue. Esse amor verdadeiro, vamos valorizá-lo cada dia mais. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém.